Olá, boa noite, Israel. Nós vamos aguardar só o professor Diogo entrar para a gente iniciar a nossa fala de hoje. Espero que você fique aí com a gente até o final. O Diogo entrou. Deixa eu chamar ele aqui. Boa noite, Israel. Antônio também entrou, meu aluno. Seja bem-vindo. Só aguardar o Diogo agora. Ô, Diogo. Opa, tá bom? Tá bom? Deixa eu botar aqui mais luz. Boa noite. Aí, Boa noite, tá bom? Tá vendo agora? Agora sim, tá. Deixa eu botar mais um pouquinho. Então, só, pessoal, comentando novamente, né? A introdução que nós não temos a pretensão de trazer um diálogo dado nessa hora, mas é de levantar as proposições que o Diogo teve. O seu som tá um pouquinho... Oi? O seu som tá um pouquinho ruim, o seu som. Ele tá dando eco. Você tá em duas entradas? Hã? Você tá indo no celular do computador? Não, só no celular, só. No celular? Pode. É comigo aqui, então. Deixa eu ver aqui. Ó. Tinha alguma coisa. Fala, eu tô dando eco, não, é só. Esse barulhinho aí, né? Que não, né? Aí parou. Parou? A minha tá atrasada. Então eu vou ser breve e apresentar o Diogo. O Diogo já pelas tá aqui com a gente. E eu espero que todos vocês possam aproveitar muito bem, mandar perguntas, considerações. E eu vou tentar colocar o fone enquanto o Diogo. Tudo bem? Certinho, deixa eu só ligar o ar aqui que tá calor. Tá bom. Melhorou agora? Pois é, eu tô tentando resolver, mas tá... Melhorou agora? Oi, tá bom, o som tá bom. Ainda tá dando eco, pessoal? Ou tá tranquilo? Tá bom, acho que o som tá bom já. Pois é. Pronto, Bom, de qualquer maneira, vamos iniciar, Diogo. Vamos, só um minutinho. Só um minutinho. Depois eu mostro aí, deixa. Pronto, vamos. Desculpe. Bom, vamos iniciar então. Então a temática botei aí o título das razões de Estado nos séculos XVI e XVII. Esse título não foi à toa, porque realmente nós estamos diante de uma pluralidade acerca do político, né, nos séculos XVI e XVII. E a razão de Estado, né, essa ideia de razão de Estado, ela é sobretudo fruto de uma literatura política que se desenvolve especialmente nos séculos XVI e XVII, mas que encontra aí uma tradição um pouquinho anterior dos espelhos de príncipe, o que não significa que seja a mesma coisa, né? Ela vai, de certa forma,
ter uma outra conotação acerca do político. Então, assim, eu vou tentar procurar dar conta dessa discussão. Ela é uma discussão que está relacionada à tese de doutorado, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui essa temática que, ao meu ver, ela está relacionada a diversas questões acerca da política e do político, que serão importantes posteriormente, no século XVIII, XIX, enfim. Então, assim, eu achei interessante iniciar com uma discussão acerca da ideia de Estado, para a gente poder pensar um pouquinho como se desenvolve essa ideia de Estado nesse período, né? Afinal de contas, a gente está falando de razão de Estado, a gente parece pressupor uma ideia de Estado. E aí eu acho interessante a gente pensar a partir da historiografia, né? Durante um bom tempo, quando a historiografia procurou analisar, procurou discorrer acerca desse assunto, ela mobilizou uma visão um pouco nacionalista, vamos dizer assim, estatalista, para pensar esse período. Hoje essa visão ela está, de certa forma, em desuso, né? Ela já foi deixada de lado. Então você tem essa visão de um viés mais nacionalista, que, digamos, foi deixado de lado, e hoje nós temos a mobilização, especialmente quando vai pensar essas realidades políticas dos séculos XVI e XVII, das monarquias desse período, especialmente se usa, né, se lança a mão da ideia de monarquias compósitas de John Eliot, né? Uhum. Acontece que, olha só, algumas passagens eu vou ler, porque eu vou trazer textos de época. Então é importante, para a discussão, é importante pensar esses textos. Mas o texto do John Eliot, né, a ideia de monarquia compósita de John Eliot, ele é fundamentado a partir de um outro texto da época do século XVII, que é de um jurista espanhol chamado Juan de Solórzano, que desenvolveu um conceito que o John Eliot, digamos que parte dali, aí obviamente que ele vai sofisticar, tal, enfim. Esse conceito de monarquia compósita, ele pressupõe, né, para além das relações políticas que garante vamos dizer assim, a liberdade dos reinos que estão relacionados com um determinado Estado, mas ele pressupõe um determinado centro político. Então, por exemplo, no caso do Império Espanhol, você tem o centro político, a partir de um determinado momento, em Madrid. E aí os outros reinos que estão ligados a esse centro, como, por exemplo, o Reino de Aragão, as possessões espanholas na Itália, ou mesmo o caso de Portugal, especialmente a partir da União Ibérica, eles estariam ali respondendo a esse centro. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista conceitual, a ideia de monarquia composta pressupõe isso. Diferentemente da primeira visão, né, ligada mais a uma concepção nacionalista, essa visão ela é amplamente mobilizada na historiografia atual. É óbvio que tem um ou outro que vai, de repente, direcionar para um ponto, direcionar para outro, mas digamos que ela é aceita. Isso não significa, contudo, que não se possa mobilizar, levantar alguma crítica em relação a esse conceito de monarquia compósita de John Eliot, e que também nos traduz, nos explica, né, nos elucida acerca dessa pluralidade política com a qual os tratadistas que discorreram acerca da razão de Estado se deparavam, né? Então, em 2012, foi publicado um livro e propôs um outro conceito para tentar pensar melhor, levantar algumas críticas em relação a esse conceito de John Eliot, que foi o conceito de monarquias policêntricas, né? É um livro publicado em 2012, então ainda é um conceito muito novo, pouco comentado aqui na historiografia brasileira, que pensou essa questão da política não por um viés de um centro específico, mas sim, como o próprio nome já nos indica,
que existiriam vários centros em disputa, né? Ou seja, a monarquia ela não teria se centrada na corte do rei, mas nós poderíamos, digamos, observar diversos centros políticos que disputavam entre si, né? Então, eu trouxe aqui, primeiramente, a definição do Juan de Solórzano que o John Eliot toma de empréstimo para analisar a sua conceito, para mobilizar, para produzir o seu conceito de monarquia composta. Eu acho que vale a pena a gente ler para poder tentar compreender essa discussão complexa acerca da noção de Estado nos séculos XVI e XVII. Tá? Juan de Solórzano, como eu falei, é um jurista espanhol do século XVII. É um cara importantíssimo nessa época, escreveu vários livros, vários tratados. Enfim, ele diz o seguinte, ele está pensando a questão, né, do Império das Índias, a questão do Conselho. Ele diz o seguinte, que em virtude desta união ou incorporação, pode-se fundar e pretender que o Império das Índias, e por conseguinte o Conselho que as governa, é parte de Castela, e há de gozar de suas mesmas preeminências e antiguidade. Em especial, havendo-se feito como se fez a União acessoriamente, de que resulta que as Índias se há de governar por leis, direitos e foros de Castela, e se julgam e têm por o mesmo a coroa, o qual não sucede, e é importante, o qual não sucede assim nos reinos de Aragão, Nápoles, Sicília, Portugal, os estados de Milão, Flandre e outros que se uniram e se agregaram enfim, aí ele vai dizer, tornaram-se, a partir de então, um conceito que está relacionado ao que ele chama de aeque, né, tá no latim, principaliter, porque, em tal caso, cada um se julga por diverso, conserva as suas leis e privilégios. Então é daí, dessa citação, que o John Eliot vai mobilizar o seu conceito de monarquia composta. Aí eu escrevo abaixo. Como nos elucida o historiador Manuel Ribeiro Rodrigues, Juan de Solórzano, ao mobilizar sua distinção aeque principaliter, união dos reinos, não se referiu à constituição interna da monarquia, mas sim à atividade dos conselhos da monarquia hispânica. De acordo com essa perspectiva, é preciso compreender a citação acima a partir da estrutura representativa dos conselhos da monarquia, a qual estava intimamente ligada à circulação dos conselheiros, que defendiam, por seu lado, a jurisdição do rei, mas também representavam o direito dos súditos. Se adotada essa conclusão, constata-se que os conselhos não foram apenas órgãos consultivos, mas possuíam jurisdição e poderes próprios. Isso tem a ver com a nossa discussão, né? Se for adotada essa concepção de que Juan de Solórzano não estava a se referir, quando mobilizou o conceito de aeque principaliter, à monarquia, mas sim aos conselhos, né? Na verdade, a estrutura política dessas monarquias tinha muito mais um caráter descomposto, tá? Para fazer o contraponto com o Eliot, do que composto, do que uma monarquia composta. Então, a gente está diante de uma realidade política extremamente complexa que, o conceito de Estado não dá conta dessa tessitura política. Essa é a primeira questão. Então, quando pensamos em razão de Estado, nós não estamos pensando na ideia de Estado igual da forma como pensamos. Como já nos ensinou Koselleck, né, os conceitos têm a sua própria história. Então é preciso perceber a historicidade do conceito de Estado. Tá? Então a nossa noção de Estado nacionalista não dá conta dessa realidade política. Ao mesmo tempo, né, o conceito de John Eliot, que tem diversos aspectos positivos, que deve sim ser levado em consideração em diversas questões, mas ele também em si não dá conta, né? Porque nós estamos diante, e aí vale a pena pensar aqui, que eu coloquei aqui, o conceito de John Eliot, pelo menos o do John Eliot. Alguém que de repente pegou o John Eliot e fez outra coisa, eu não sei. Mas o conceito de John Eliot, ele pressupõe uma relação bipolar
uma relação de centro e periferia, vamos dizer assim. Isso, segundo os historiadores mais atuais que estão pensando isso não tem nada a ver com as estruturas políticas das monarquias ibéricas, a francesa, enfim, para pensar aqui, pelo menos naquele cenário ali mais que a nossa historiografia tem mais proximidade, né? Então nós estamos diante de uma relação assim, muito mais dinâmica que poderia pressupor a historiografia de John Eliot e os seus sectos, vamos dizer assim, os seus seguidores. Agora, isso não significa, tá? Isto não significa, por outro lado, que não há um processo de tentativa de centralização. Então veja a questão, né, complexa. Não se pode falar de um centro já dado, como parecia pressupor ao conceito do John Eliot, tá? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isto não significa que não ocorreu um processo de centralização, né? Ou seja, a constituição de um centro que vai ser definido. A questão é, esse centro, ele pode ser pensado do ponto de vista geográfico? Ou ele pode ser pensado apenas na relação entre o rei e os seus próximos? O que esse conceito de monarquia policêntrica, que também pode ser criticado, que aí é isso. Os caras, nesse livro de 2012, eles meio que deixaram de lado essa possibilidade de centralização. Né? Como está, assim, não há um centro, há vários centros, beleza. Mas há o rei, há a corte do rei. Em algum momento vai se construir, né, a Espanha, vamos dizer assim. Então, muito embora não há um centro, há um processo de centralização. No entanto, essa centralização não pode ser pensada do ponto de vista geográfico e pela proximidade tão única e exclusivamente dos reis. Ou seja, é justamente a partir da estrutura policêntrica e, portanto, da circulação de ideias, de saberes, dos conselheiros, como eu falei anteriormente, que eram instâncias também de poder e de relação entre a figura do rei e os outros poderes concorrentes, vamos dizer assim. Ou seja, é a partir justamente dessa estrutura policêntrica que nós vamos observar aí um processo de centralização, tá? Que não necessariamente é geográfico, como eu falei. E aí, a literatura de razão de Estado, ao menos falando na questão ibérica, que é a que eu mais conheço, está intimamente relacionada a isso. Tá? Está intimamente relacionado com uma forma de tópicas, de discussões políticas, disputas, debates que vão estar intimamente relacionadas a esse processo de centralização e todas as disputas de poder que estão inerentes a isso, tá? Eu não sei se está dando eco. Não, pode falar. Não, é porque agora eu fiquei curioso em relação a pensar exatamente isso que você falou. Eu não tenho essa leitura, né, do tema, mas me instigou a maneira de pensar, então, se não é como que a partir do policêntrico, da ideia de uma monarquia policêntrica, vai se constituir, então, a centralização. Né? O Manuel Rivero Rodrigues, que é um historiador espanhol, acho que ele é da Universidade Complutense de Madrid, se eu não me engano. Mas, enfim, ele vai dizer o seguinte: apesar ou a partir dela, da realidade policêntrica, na monarquia hispânica havia a possibilidade de um espaço de unidade. Porque a crítica... o Manuel Rivero Rodrigues, ele, ao mesmo tempo que ele não adota, ou ele tem um posicionamento crítico ao conceito do John Eliot, ao mesmo tempo que ele tem e, obviamente, sem tirar a importância do John Eliot, que é um erudito acerca desse tema, importantíssimo. Todas as obras dele eu li, enfim, muito importante. Mas a partir da crítica que ele tem ao John Eliot, ele também tem uma crítica a esse conceito mais novo de monarquia policêntrica. Então ele vai dizer, por quê? Porque
os historiadores que participaram dessa obra, eles meio que deixaram de lado, né, a possibilidade de formação de um espaço de unidade a partir de um Uhum. processo de centralização. Esse historiador está querendo justamente discutir isso. Aí ele vai dizer, tá, se esse espaço de unidade ele não é geográfico, como parecia pressupor o John Eliot, ou ele não está necessariamente relacionado à questão da corte, né, do rei, das pessoas mais próximas ao rei, que tipo de construção de espaço de unidade é esse? Né? Ele vai pensar, ele vai dizer o seguinte, esse espaço de unidade ele é produzido especialmente a partir de três questões. Seja também a questão da própria dinastia, né, da política do rei, da conquista, tá, do catolicismo, e também, e aí já é outro historiador, Pablo Fernández Albaladejo, é bem conhecido nessa discussão, que ele vai dizer também que obras históricas foram produzidas para forjar uma ideia de uma Espanha antiga, de uma antiguidade hispânica, vamos dizer assim. O próprio cara que eu estudo, ele tem um tratado chamado Corona Gótica, que é o Diego Saavedra Fajardo, que é esse cara que eu estudo, foi um diplomata espanhol, muito importante, participou de diversas discussões da época, foi uma figura importante da monarquia de Filipe IV. E aí ele mesmo, produziu esse texto, esse tratado Corona Gótica, para tentar encontrar uma antiguidade hispânica lá na época dos góticos. Enfim, ele pega isso a partir de Isidoro de Sevilha, né? Ele tem essa matriz isidoriana, vamos dizer assim. Então, o que nós estamos observando ali? Além de toda essa... Ou seja, ele vai partir ali da questão da religião, da dinastia, da busca de uma origem dinástica. Ou seja, ele vai forjar, né, uma ideia de história para isso está intimamente relacionado justamente a essa produção de uma unidade, né? Mas de uma unidade que surge justamente a partir da estrutura policêntrica dessas monarquias, certo? E, como eu disse, né, essa literatura da razão de Estado, ela está, em última instância, relacionada a essa questão, não só na Espanha, em Portugal, tal, mas também em outras regiões. Aí, claro, vai depender também das especificidades de cada uma delas. Ao menos falando do cenário ibérico, eu vejo essa relação, tá? Mas, afinal de contas, né, como se desenvolveu essa literatura da razão de Estado? Né? Após agora, inicialmente, a gente ter tentado pensar, tentado discorrer acerca da ideia de Estado para esse período, como se desenvolveu essa literatura? Podemos dizer que, pontualmente, foi especialmente com a publicação, né, do Della Ragione di Stato, de Botero, em 1589, da Razão de Estado, de Giovanni Botero, que era um tratadista piemontês, vamos dizer assim, que o termo razão de Estado adquiriu tamanha popularidade nas letras e no discurso da época. Não é à toa que, pouco tempo depois, ele já foi traduzido em espanhol. Foi traduzido em espanhol em 1593, com um tratado que ficou com o título Diez Libros de la Razão de Estado, né, que são os 10 livros da Razão de Estado do Botero. No entanto, apesar da popularidade do conceito ter ocorrido com a publicação do Tratado de Giovanni Botero, em 1579, esse termo ele já tinha sido mobilizado por alguns tratadistas anteriores, dentre especialmente Francesco Guicciardini, que foi uma figura importante, contemporânea de Maquiavel, e Giovanni della Casa. O texto mais conhecido de Giovanni della Casa é o tratado que ele tem sobre a respeito da literatura de corte, né, que é o El Galateo, que também faz uma discussão com outro tratado de corte, que é o Cortesão, do Castiglione.
né? Então eles estão ali fazendo essa discussão. Então, Francesco Guicciardini e Giovanni Della Casa já haviam mobilizado esse conceito. No entanto, foi sobretudo com Botero que esse conceito ganhou popularidade. Tá? Agora, vai lembrar o seguinte, e essa é uma discussão que a gente vai fazer aqui. Quando a gente fala em razão de Estado, a gente sempre lembra, e os caras da época também, a Maquiavel. Tá? Embora o conceito nunca tenha sido... você não encontra esse conceito razão de Estado em Maquiavel. Tá? Mas isso está intimamente relacionado a uma leitura que foi feita de Maquiavel na época, que foi produzida pelos chamados anti-maquiavelistas. Tá? E aí, como já se pode inferir, essa leitura ela foi uma leitura que foi a que ficou. Com o adjetivo que a gente tem, né, maquiavélico, a famosa frase que as pessoas acham que está no Maquiavel, que é os fins justificam os meios, que não está em Maquiavel, não tem nenhum tratado, não tem nenhum escrito de Maquiavel que ele utilizou esse conceito. Muito pelo contrário, talvez essa frase, os fins justificam os meios, se você quiser ser um pouco mais cauteloso, não tem nada a ver praticamente nada a ver com a doutrina política mobilizada pelo escritor florentino. Né? Mas parecia pressupor, né, nessa visão seguinte, que está presente lá nos antimaquiavelistas, que Maquiavel procurou afastar a política da religião, teve uma visão completamente instrumental da política, se afastou da ética, da moral. O príncipe de Maquiavel é um príncipe diabólico. É isso que você encontra nos textos, eu vou mostrar alguns aqui. Agora, será que de fato isso tem a ver, essa representação que foi feita dos antimaquiavelistas, e quando a gente fala em razão de Estado, é importante apontar, isso tem tudo a ver com essa literatura antimaquiavelista. Será que de fato isso tem a ver com o que de fato Maquiavel quis dizer? Né? Quem estudou isso muito bem aqui no Brasil e refutou diversas teses, inclusive até hoje presentes em boa parte da ciência política, foi o meu orientador do mestrado, que é o professor Felipe Charbel, né, no livro dele, Timoneiros, no qual ele estuda o Francesco Guicciardini e o Maquiavel. Né? E aí ele já questiona, por exemplo, essa máxima que você encontra em qualquer livro didático de ciência política, e mesmo em alguns textos acadêmicos, de que Maquiavel inaugurou a ciência política moderna. Né? Ora, Maquiavel tem muito mais... Se a gente quiser adotar esses conceitos de periodização, que são sempre complicados, mas Maquiavel, digamos, tem muito mais de medieval do que de moderno. Tá? No que se refere a essa frase, realmente não tem, os fins justificam os meios, não tem nada a ver com a doutrina de Maquiavel, porque Maquiavel, muito embora tenha trazido uma certa instrumentalização da política, né, ele traz alguma coisa de novo. Não estou dizendo que Maquiavel não tenha trazido nada de novo, mas, ou seja, ele não perde aí um conceito de soberania que é um conceito medieval. Né? Além disso, é possível também perceber a importância que a retórica de Cícero tem em Maquiavel, o que mostra a vinculação de Maquiavel com uma discussão acerca da ética presente em Cícero. Então, muito embora em Maquiavel há um certo destaque, digamos assim, de uma política voltada para a questão do útil, da instrumentalização, Maquiavel não perde de vista a ética, não perde de vista, falando em termos ciceronianos, não perde de vista o honesto, vamos dizer assim. Ele não perde de vista essa dimensão ética já presente em Cícero. Então, essa é uma das teses que está presente na tese de doutorado do professor Felipe Charbel. Mas, enfim, na época, não foi visto assim. Maquiavel foi visto
como um cara diabólico, como alguém que trouxe uma política completamente alijada da igreja. Eu separei aqui algumas passagens, até alguns títulos de tratados que nos elucidam isso. Acho que vale a pena a gente trazer, tá? Só Pode para falar. esclarecer, então, seria, na verdade, leituras do Maquiavel que o colocaram nesse lugar, né? Isso. Uma representação que foi feita acerca de Maquiavel, que, né, na verdade, e aí há uma questão que vale a pena a gente apontar. Como foi feita essa representação? Tá? Possivelmente ela foi filtrada pela leitura. Tipo assim, como é que foi feita a representação dos antimaquiavelistas? Possivelmente eles leram Maquiavel a partir de outra tradição letrada da época. E essa tradição letrada da época é especialmente presente nos caras chamados politique. Tá? Quem eram os politique? Os politique eram tratadistas franceses que, diante de um cenário, né, controverso e de disputas político-religiosas por conta da expansão da Reforma Protestante, né, e das guerras de religião, eles mobilizaram tratados políticos que buscavam tentar separar a política da religião. Ou seja, trouxeram para essa discussão uma certa instrumentalização da política. Acontece que diversos tratadistas ibéricos, sobretudo, e italianos também, mas enfim, italianos eu estou aqui falando em termos modernos, né? Uhum. Itálicos seria o mais correto. Eles, digamos que, leram Maquiavel a partir dos tratados desses politiques, sobretudo. Né? Pelo menos essa é uma das questões que eu levanto na tese, levantei no projeto de doutorado e tal. Enfim. Então, essa é a primeira coisa. Leram Maquiavel a partir do filtro de uma outra tradição letrada, tá? Que certamente contribuiu para deturpar, em certo sentido, a própria visão construída em Maquiavel. Segunda coisa, o que é mais interessante ainda, apesar de produzirem uma crítica acerca de Maquiavel, eles emularam. E o conceito de emulação aí, para esse período, é fundamental. Porque a gente está aqui no século XVI e XVII, no período da retórica. Não há uma noção de autoria dada, fundamentada como a gente tem hoje. Né? Não tem copyright, não tem nada disso nessa época. O Foucault trabalhou isso num texto chamado Função Autor. Né? Enfim, a questão é a seguinte: apesar de mobilizarem uma crítica a Maquiavel, eles vão emular diversas tópicas letradas que foram produzidas pelo próprio Maquiavel. Né? Teve um historiador espanhol que chamou isso de antimaquiaveliana maquiavélica razão de Estado. Né? Enfim, que é legal para poder perceber justamente essa complicada relação, que presente nesses textos, mas que, por outro lado, também deixa de lado outras questões, então já é um conceito também ultrapassado. Mas, enfim, bom didático, dá para a gente compreender o que eu estou querendo dizer. Então, esses caras emularam também tópicas, coisas que Maquiavel trouxe que foram importantes para se pensar essa política na época, né? Então, vamos dizer assim, a leitura que muitas vezes a gente tem de Maquiavel, e aí agora falando da gente, foi filtrada por esses antimaquiavelistas. Né? Até hoje, se a pessoa não estudar esse assunto, enfim, se a pessoa souber assim, bem en passant, ela fala, Maquiavel, né, aquilo lá, aquilo, enfim, separou a política da religião, tal. Então aqui, eu trouxe aqui algumas partes de tratados que eu acho que vale a pena para a gente poder ter uma dimensão melhor disso. Tá? O primeiro deles é um espanhol chamado Pedro de Ribadeneyra.
o título do tratado dele é o seguinte: Tratado da Religião. Foi um tratado publicado em 1595. Isso é uma outra coisa também. O Príncipe ele é publicado em 1513. Tá? Já em 1540 e pouco, já teve um tratado sentando a porrada em Maquiavel. A partir, obviamente, de uma leitura. Mas, enfim, já em 1540 e pouco. Mas esse, particularmente, é de 1595 e o título é o seguinte: Tratado da Religião e Virtudes que deve ter o príncipe cristão para governar e conservar seus estados, contra o que Nicolau Maquiavel e os políticos, quando eles estão falando os políticos, eles estão se referindo aos politique. Tá? Isso também é uma questão conceitual, né? O termo aí, nesses tratados, político tem uma conotação semântica diferente do que a gente tem. Né? Políticos, para eles, é sinônimo dos politique. Contra o que Nicolau Maquiavel e os políticos desse tempo ensinam. Esse é o título do tratado. Aí a parte que eu separei, ele diz o seguinte: Nicolau Maquiavel foi um homem que se deu muito ao estudo da política. Na verdade, ele não é política aqui, ele é polícia. Isso o Foucault explica bem. Né? Enfim, eu não vou discutir isso aqui agora. Mas ele vai falar desse processo que vai do Estado até as condutas individuais. Tá? Maquiavel foi um homem que se deu muito ao estudo da polícia e o governo da República, e daquela que comumente chama razão de Estado. Escreveu alguns livros e ensinou esta razão de Estado. Esta razão de Estado é a conservação de seu Estado e que para este fim há de servir por quaisquer meios, mal ou bons, justos ou injustos, que pode aproveitar. Pode entre os meios e nós... Perdão, é porque tá naquele espanhol lá do, lá do século XVI. Mal ou bons, ou injustos, que podem aproveitar por estes meios, que podem prejudicar a nossa santa religião. E ensinou que o príncipe, isso aí se referindo a Maquiavel, não deve ter mais conta com o que convém ao seu Estado. Mira, por sua vez, né, olha, por sua vez, uma falsa razão de Estado em relação à lei de Deus, no qual Maquiavel ensina uma doutrina muito falsa, ímpia, indigna, não só do meio cristão, mas do homem prudente e entendido. Então é dessa forma que Maquiavel é referido nessa... Mais à frente ele vai... próximas e críticas pesadas, né? Sim. Eu trouxe umas aqui ainda. Ó. Todas essas palavras de Maquiavel são saídas do inferno para destruir a religião e arrancar do peito do príncipe cristão, de um só golpe, todas as verdadeiras virtudes. Esta doutrina é contrária não somente ao que ensina a santa religião, mas a toda boa razão e a toda boa filosofia. Né? Outro tratadista, um pouquinho mais depois, até português ele, Fernando Avia de Castro, publicou um livro em 1616 chamado Verdadeira Razão de Estado. E depois eu vou chegar a essa questão, que eles vão dizer que para Maquiavel, né, há uma má razão de Estado, e eles estão mobilizando ali, na verdade, uma verdadeira razão de Estado. Então eles não condenam a razão de Estado, eles condenam a razão de Estado maquiavélica. Ao menos na leitura que eles fizeram, que eles produziram acerca de Maquiavel. O título do tratado dele é o seguinte: E por ser este ponto, a verdadeira religião e virtudes morais, ao modo barroco, né, são aqueles títulos enormes, mas ele vai dizer assim, no finalzinho do título: eis necessário declarar com errado e falsamente falaram nela alguns mal políticos, novamente a questão dos políticos, e em particular o perverso, ímpio e ignorante Maquiavel. Isso no título do tratado. Um outro cara, e aí foi o que eu estudei na dissertação de mestrado, que é um jesuíta aragonês chamado Baltazar Gracián. Numa novela alegórica que ele escreveu entre 1651 e 1657, ele diz o seguinte acerca de Maquiavel: este príncipe de Maquiavel, e aí também, né, é interessante pensar que aí há uma outra figura que vai ser relacionada também a essa má razão de Estado que maquiavélica, vamos dizer assim, que é a figura do Baudin.
né? O Baudin que nos trouxe, que foi importante, digamos, por sistematizar o conceito de soberania moderna que nós temos hoje. Tá? É óbvio que várias coisas foram importantes posteriormente. Antes de Baudin, que ele escreveu aquele livro, os seis livros da República, antes dele, do tratado que ele publicou, que foi em 1576, já havia, obviamente, toda uma discussão acerca da soberania, mas foi sobretudo com Baudin que isso, de certa forma, trouxe para essa discussão aqui nesse período. Aí ele vai dizer o seguinte: este príncipe de Maquiavel e esta república de Baudin não pode aparecer entre gentes, não se chamam razão, pois são contrárias a ela. Advirto o quanto denotam ambas políticas a ruindade destes tempos, a malignidade dos séculos e quão acabado está o mundo. Então, é interessante para perceber, né, a visão que foi produzida de um texto, de um opúsculo, um texto pequeno, que não foi escrito para arrumar um emprego, como costumo dizer também, não foi para isso, pelo contrário, Maquiavel mobiliza várias críticas aos Médicis, tá? Enfim. Então, ou seja, nós estamos diante de uma tradição letrada, tá? Que produziu uma visão de Maquiavel e pensava na ideia de razão de Estado como uma má razão de Estado e uma boa razão de Estado. E a boa razão de Estado é aquela que está relacionada à questão da igreja, tal. Enfim. Maquiavel não inaugurou política moderna nenhuma, para deixar isso aqui assim, bem, bem claro. Bem claro. E também não gosto, mesmo para os politique, que eu falei que eles pensaram uma certa instrumentalização acerca da política, né? Mesmo eles, eu não gosto de pensar, por exemplo, no conceito que comumente a gente vê por aí, que é a ideia de secularização. Aqui está acontecendo um processo de secularização. Também não, né? É uma outra coisa, é uma outra discussão que não dá para mobilizar aqui agora, não dá para pensar aqui agora, tá? Enfim, deixa eu voltar aqui. Então, nós estamos diante de uma literatura que pensou uma certa arte de governar. Foi uma literatura que esteve presente, sobretudo, entre os séculos XVI e XVIII. Ela foi muito cara, por exemplo, a Foucault. Foucault se debruçou muito nesses textos dessa época, porque ele estava querendo pensar o desenvolvimento de uma razão governamental, que seria essa razão que estaria no século XVIII, e que seria posterior a essa razão de Estado, vamos dizer assim, embora isso não signifique que uma acabou, não, né? É uma relação mais complexa. O que nós estamos observando aqui, né, e o que esse conceito, essa literatura de razão de Estado nos aponta, nos mostra, é um processo paulatino de formação, de constituição de uma ideia de governo. Tá? Que essa literatura da razão de Estado foi importante, foi fundamental. Tá? Voltando ao Botero, que eu falei que foi o que contribuiu, que ajudou a popularizar o conceito, nós começamos a perceber ali alguma coisa diferente do ponto de vista político. E essa coisa diferente é o seguinte, que enquanto em Maquiavel, e aí porque mostra que Maquiavel está numa tradição anterior, né? Enquanto Maquiavel, a política é o governo do território e das pessoas que estão nesse território, já em Botero, nós observamos ali uma diferença em relação à questão da política. Que ao invés de ser governo do território das pessoas pertencentes ao território, política é o governo das coisas. E aí é uma questão mais complexa, porque é a relação do homem com as coisas. E aí, nessa discussão, passa a ter temas que antes não estavam dados, como, por exemplo, a questão do clima,
das riquezas, das doenças, da morte, da fome, Uhum. também do território, claro. Enfim, há aí uma espécie de processo de materialização da política, né? Que ainda não significa não significa secularização, separação da questão religiosa. Mas, né, há uma coisa diferente. Aí, esse cara que eu estudei no mestrado, que é esse jesuíta, Baltasar Gracian, ele tem um aforismo muito importante num livro chamado Arte da Prudência, que ele diz o seguinte: há que usar os meios humanos como se não houvesse os divinos e os divinos como se não houvesse os humanos. Se a gente for pensar de maneira apressada, a gente vai dizer que o Baltasar Graciano está mobilizando aqui um processo de secularização, né? Há que usar os meios humanos como se não houvesse os divinos. Não, ele não está. E vários tratadistas que estão pensando a política como algo estritamente humano, né? Apesar de pensarem a política como algo estritamente humano, como se não houvesse os meios divinos, na verdade eles estão dizendo o seguinte: ó, o que é da questão religiosa é da questão religiosa. Aqui são coisas do humano, né? A gente precisa dar conta aqui. Vamos dizer assim, vamos pensar que a priori Deus não tem nada a ver com isso, né? Mas, na verdade, a melhor forma de conceito que eu utilizo aqui é teologia política, né? Há uma teologia política ali, há uma teologia subjacente a essa política. Então, né, e o Foucault mostrou bem isso. Há aqui um processo de produção de uma ideia de governo, tá? Que vai se consolidar especialmente no século XVIII. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Eu até separei aqui uma frase que um autor que o Foucault, que é importante para o Foucault, que é um tratadista francês chamado Guillaume de la Perrière, um livro chamado Le Miroir Politique, né? O espelho político, e na frase ele diz o seguinte: governar, que estaria dentro dessa tradição, né, da razão de Estado, governar é a correta disposição das coisas, das quais alguém se encarrega para conduzi-las para um fim adequado. Tá? Então é justamente essa questão que eu estava falando, né? O governo não é... O governo agora é uma coisa pensada do ponto de vista muito mais amplo. Tá? Muito mais amplo. Eu não sei quanto tempo que eu estou falando. Não, Diogo, nós temos... Ainda está dando eco para mim. Nós ainda temos 5 minutos. Mas uma coisa que ficou na minha... Que eu ia te perguntar, na verdade, é se... É possível perceber esses ecos, digamos assim, desses tratados, né? Nas colônias. Se você tem essa... Sim, porque você falando do Foucault, eu me lembrei do livro do Roberto Machado, A Danação da Norma, e aí algumas coisas aí eu pensei, talvez há traços que sejam perceptíveis nas colônias, né? Olha, esse é um estudo bem novo, foi de um texto que eu li recentemente, que eu já tinha pensado nisso. Qual é a relação disso na colônia? Pois né? é. Qual a influência desses tratados na colônia? Primeira coisa que é importante destacar aqui: esses tratados, tá? E que eles mobilizaram a concepção de governo e tal, eles são um caráter muito plural. Então, esses que eu citei, por exemplo, Pedro Ribadeneira, Pedro Barbosa Homem, são os caras mais ligados à igreja, eram canonistas, tal. Tiveram outros que produziram outros tratados e digamos que acentuaram essa dimensão instrumental da política, tá? Dentre os quais um cara chamado Gabriel Naudé, que é um dos casos importantes para a noção de golpe de Estado nessa época. Golpe de Estado, nessa época, no conceito dessa época, é uma espécie de estado de exceção, que é importante, que pode ser importante para algum momento que um príncipe, que um rei tem que fazer alguma coisa numa situação catastrófica, calamitosa, então ele tem que, de repente, mobilizar
determinadas políticas que se afastem da moral. Aí sim, não é em Maquiavel, né? Agora, eu li um texto recente, que foi publicado em 2019 ou 2018, se eu não me engano, de um historiador, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas depois eu posso passar, que ele justamente tenta trazer a influência desses tratados de razão de Estado para a colônia. Por quê? E aí é uma crítica que dá para se fazer a diversos historiadores, quando vão pensar a colônia. Vários historiadores, quando vão pensar a colônia, eles mobilizam aquela concepção que estaria presente, Francisco Soares, por exemplo, da questão do corpo, dos membros, sabe? Uma questão de como se fosse uma comunidade perfeita. O Antônio Manuel Espanha mobiliza muito esse conceito. Enfim, e ele mostra o seguinte: esses tratados de razão de Estado, tá? Eles passaram a circular na colônia e eles trouxeram uma nova visão de política que bate de frente com essa concepção de política mais orgânica, vamos dizer assim. Então, isso ajuda a trazer novas reflexões, novas discussões acerca da política no período colonial. Especialmente porque boa parte desses tratados de razão de Estado, isso é uma das coisas que eu tento mostrar, eles meio que passaram a apontar a importância da guerra e da violência como instrumentos de constituição política. Porque se for necessário, o político tem que usar, né, da violência. A gente não quer que use, mas se for necessário, que use. Então, eles meio que diversos tratados, especialmente do século XVII, eles digamos que eles deturparam aí uma visão de política mais ligada ao humanismo, tá? Que estaria valorizando a questão da paz. Você pega um Erasmo de Roterdã, por exemplo, ele vai falar a valorização da paz, enfim, esses caras já vão para um outro lado. E, inclusive, mobilizariam, e aí é uma hipótese minha, mobilizariam uma concepção metafísica diferente da aristotélica atomista. E que estaria assentado, ao invés de numa concepção orgânica de Estado e de política, que é o que o Antônio Manuel Espanha buscou, quando ele vai pensar a questão da política, ele está totalmente voltado para isso, ao invés de mobilizarem uma metafísica aristotélica tomista, embora óbvio que isso seja importante também, eles vão mobilizar aí uma metafísica neoplatônico-hermética e que está assentado num conceito de vontade, né, diferente e que traz aí novas concepções acerca do indivíduo, da política, enfim, é uma coisa complexa. Sim. Mas pensando assim de maneira bem simples, esses tratados de política da razão de Estado do século XVII, eles vão dar um destaque maior à questão da violência, da guerra, do conflito, como aspectos essenciais da articulação política. Eu até tenho uma interpretação que eu coloquei o título assim: Guerra, Conflito e Razão de Estado. Né? E a primeira questão que eu começo a discutir é justamente isso, como há uma diferença em relação a esses tratados renascentistas, humanistas, né? Qual é a diferença na questão de pensar a política. Tá? Diogo, nós temos, acho que eu vou ter que te pedir para encerrar, nós temos uns 2 ou 3 minutinhos. Você quer que eu encerre e volte? Que aí não tem problema. Pode ser também. Que aí fica mais... Eu vou precisar de um tempinho para salvar essa parte aqui já, e aí eu te chamo de novo. Certo, quanto tempo então? Acho que dá uns 3, 4 minutinhos eu consigo fazer isso. Certo, ótimo. Já voltamos, pessoal.